Olá pessoal, hoje nós temos um estudo de caso bem interessante para apresentar para vocês, numa visão bem abrangente e muito pragmática, tá certo? Admitamos, por hipótese, que eu estou aqui com uma planta de perfil industrial ou comercial. Essa planta possui 4 ramos e observe em paralelo, que dá independência operacional para cada ramo, padroniza-se em termos de tensão aplicada em cada um deles. Nós sabemos que essas plantas todas são configuradas em paralelo, podia ter 4, 6, 8, 200 ramos, aqui apenas para simplificar o processo, e uma fonte de alimentação padrão CEMIG típica, em 440 volts, atenção para isso, em 60 Hz, que é a frequência CEMIG e a frequência ANEL. A ideia é, fazendo o diagnóstico e uma aferição ramo por ramo, detalhe de cada um deles. No ramo número 1, constatou-se uma demanda de 200 kVA com fator de potência 0,8. No ramo número 2, uma demanda de 150 kVA, fator de potência 0,85. No ramo número 3, uma demanda de 100 kVA, fator de potência unitário, quer dizer, um ramo bem interessante, bem particular sobre esse aspecto. No ramo número 4, algo semelhante também, uma demanda de 80 kVA com fator de potência nulo. Perfeito? Qual seria a pergunta? Qual seria a proposta? Que a gente venha juntos especificar um transformador que vai alimentar uma planta como essa. Sabemos que todas essas plantas que eu cito sempre nos nossos encontros, uma planta residencial, uma planta comercial, uma planta industrial, somos todos consumidores de volt-ampere, que somos consumidores padrão CEMIG. Pois muito bem, feitas essas considerações, um breve estudo, um breve diagnóstico do comportamento desse circuito visto pela fonte. Sabemos que, como na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se converte, né? A fonte acaba enxergando a planta como um todo, demandando uma corrente total que sai da fonte e retorna a ela. E nesse nó macro que alimenta cada um dos ramos, eu vejo que a soma da corrente que entra, que é exatamente a corrente total, tem que ser a soma das correntes que saem. I1, mais I2, mais I3, mais I4, respectivamente a corrente em cada ramo. Perfeito? Então, qual que seria essa ideia? Para fazer esse estudo interessante, torná-lo bem interessante de fato, vamos explorar um pouquinho as possibilidades aqui presentes. Vamos pegar ramo por ramo, fazer uma análise do seu triângulo de potência, calcular a sua corrente, né? Fazer a decomposição da corrente, porque seguramente a corrente alternada necessita-se dessa decomposição em cada um dos ramos para facilitar essa análise e projetando essas correntes nas suas componentes retangulares, para que possamos encontrar, quem sabe até, a corrente total e fazer uma aferição de cálculo para ver se as coisas vão bater efetivamente. Tá joia? Eu já andei fazendo um cálculo antecipado para a gente ganhar um pouquinho de tempo e não tornar esse nosso vídeo muito longo e muito monótono, que tenderia a causar uma certa dispersão. Perfeito? Então vamos trabalhar juntos com as contas já feitas a priori. Então vamos lá, tá? O que eu faria com vocês? Qual seria uma abordagem que eu utilizaria numa situação como essa? Ramo por ramo. Para o primeiro ramo em particular, o que eu tenho nele no ramo número 1? Muito bem, temos uma potência de 200 kVA, com um fator de potência de 0,8, tá certo? Pois muito bem, usando nossa calculadora com arco cosseno, um ângulo cujo cosseno é 0,8 vai nos dar um valor de θ de 36,87 graus, tá? Só usar a sua calculadora no modo correto, arco cosseno, tá bom? E o que vai significar um seno de θ, nesse caso em particular de 0,6. Tá legal? Esses valores já calculados anteriormente, como eu falei, para ganhar um pouquinho de tempo. Tá bom? Pois muito bem. Sabidamente, essa unidade é de potência aparente. Tá? Potência aparente. Ramo de consumidor, padrão CEMIG, sempre consumindo volt-ampere. O que eu faria então? Vamos calcular a potência ativa e a potência reativa desse ramo inicial? Vamos. O que é interessante lembrar? Aqui na ponta da lousa, o que é interessante lembrar? Está aqui o nosso famoso triângulo de potência, com a potência ativa em watts, importante as unidades, com a potência reativa em volt-ampere reativo, com a potência aparente em volt-ampere, e aqui o θ como ângulo de fator de potência, e cujo fator de potência propriamente dito é o cosseno desse ângulo até por definição. Tá? Ora, pelo próprio conceito de cosseno, o cosseno de θ seria quem? Cateto adjacente sobre hipotenusa, tá certo? Então, para encontrar, por exemplo, a potência ativa a partir dessa configuração, se o cosseno de θ é P sobre S, quem seria a nossa potência ativa então, se não a própria potência aparente vezes o cosseno de θ, isso retirado do conceito de cosseno.
cateto adjacente, que é a potência ativa, sobre hipotenusa. Isso dá o quociente de θ. Tá? Então, sendo assim, qual seria a potência ativa desse primeiro ramo? Seria 200 kVA vezes 0,8, que é o fator de potência da planta, tá? O que vai nos conduzir a 160 kW. Tá? Atenção para a unidade, potência ativa. Vamos deixar isso aí separadinho para a gente. Ora, do conceito de seno, seria cateto oposto sobre hipotenusa, sendo cateto oposto a potência reativa, então, quem seria a potência reativa a partir do triângulo de potência? Naturalmente, a potência aparente vezes o seno de θ. Tá? O que significa dizer que, nesse ramo, quem vai ser nossa potência reativa? Os 200 kVA, vezes o seno de θ, que seria 0,6. Estão falando de quanto? De 120 kVAR. Tá lá. Então, observe que fazendo essa continha simples, com tranquilidade, com tremenda segurança, a partir do fator de potência encontrado, arco cosseno, tem o θ específico, acho o seno dele, tem uma potência aparente disponível. O que eu fiz? Com a ajuda do triângulo de potência e dos conceitos de cosseno e de seno, conseguimos encontrar a potência ativa e a potência reativa demandada por esse bloco, por esse ramo. Tá ok? Então o ramo número 1 está pronto. Tá? Está à nossa disposição, sem problema algum. Vamos por partes, vamos fazer esse exercício por partes, esse estudo de casos com efeito gradativo, porque ele é muito interessante e muito útil para a gente. Então esse é o nosso primeiro ramo. Tá? No nosso segundo ramo, o que eu vou encontrar? O que eu tenho disponível? Uma potência de 150 kVA, tá ela aqui, uma potência de 150 kVA, com um fator de potência de 0,85, tá legal? Mesma situação inicial, percebe? Um arco cosseno desse ângulo vai nos dar um θ de exatamente 31,79 graus. Vamos deixar isso aí indicado. O que eu vou fazer? A mesma coisa que fizemos com o ramo anterior, com a mesma expressão, achando potência ativa, será quanto? 150 kVA vezes o cosseno de 31,79, que daria 0,85. Isso vai dar uma continha, fazendo esse cálculo aí, algo na casa de 127,5 kW, tá certo? Então, pegamos 150 vezes 0,85, 127,5 kW, tá certo? A mesma coisa com relação à potência reativa, seria 150 kVA vezes o seno desse ângulo de 31,79. Fazendo essa continha também, encontraremos uma potência reativa na casa de 79,2 kVAR. Tá? Então observe, do mesmo jeito, com o mesmo procedimento, com a mesma estratégia, encontramos a potência ativa do segundo ramo e a potência reativa do segundo ramo. Com tranquilidade, sem nenhum problema dessa natureza, tá bom? Vamos para o ramo número 3, que tem um aspecto muito interessante. Nesse ramo número 3, observe, eu tenho uma potência aparente de 100 kVA, mas com um fator de potência de 1, fator de potência unitário. Se você usar o arco cosseno, você vai encontrar que nessa situação o θ é 0, tá? E você sabe que o seno de 0 também é nulo. Então atenção para situações como essa aqui. Esse ramo número 3 merece muito a nossa atenção, fazê-lo com cuidado. Ele tem uma potência de 100 kVA, um fator de potência unitário, que significa θ é igual a 0. Tá? O que significa que o seno de 0 é 0. Qual que é a interpretação que fazemos disso, gente? Olha o triângulo de potência aqui. Admito que o meu polegar seja a potência ativa, tá? E o indicador é a minha potência aparente. Ora, quando eu digo que o θ é 0, o que eu estou tentando afirmar? Que a hipotenusa está tendendo ao cateto adjacente, está fazendo esse movimento. Tá? A hipotenusa está tendendo ao cateto adjacente para que o θ seja nulo. Se o θ seja nulo, olha só, eu estou literalmente o quê? Sumindo com o cateto oposto a θ. Então, é interessante essa interpretação porque deixa claro o seguinte: qualquer ramo, em qualquer processo cujo fator de potência seja unitário, o que está sendo dito para a gente? Que eu não tenho potência reativa em jogo. Então, significa o quê? Que numa situação como essa, quem que é a potência ativa se não potência aparente vezes o quociente de θ? Se o quociente de θ é unitário, 1 vezes 100 kVA significa o quê? Que a potência ativa desse ramo é nada mais, nada menos do que 100 kW. Tá certo? Quer dizer, em todo fator de potência unitário, todo volt-ampere vira watt.
toda potência aparente se converte em potência ativa, ao passo que a potência reativa se mostra como valor nulo, tendo em vista esse comportamento da hipotenusa que está tendendo ao meu polegar, que está tendendo ao cateto adjacente. Perceberam? Então, ramos assim merece a nossa atenção, até pela simplicidade de encontrar o resultado, mas pela interpretação do que ele quer nos dizer. Algo muito semelhante vai acontecer com o ramo número 4 também, ó. Algo muito semelhante vai acontecer com o ramo número 4, tá? Seria quem? Aqui no ramo 4, o que eu tenho? Θ igual a 0, 80 kVA com fator de potência nulo. Ô, gente, se o fator de potência é nulo, significa o quê? Que o θ é 90 graus. Né? É o ângulo cujo cosseno é 0. E se o cosseno de θ é 0 e o θ é 90, é porque o seno é unitário. Então, como é que eu interpreto essa informação agora? De maneira um pouco diferente. Olha bem, agora a minha hipotenusa continua sendo o indicador, o meu eventual polegar é a potência ativa e esse pincel aqui o cateto oposto. Olha só, se o θ tende a 90, seria isso aqui, ó. Se a hipotenusa viesse para essa posição, ficando perpendicular à potência ativa. O que nós sabemos de vetores perpendiculares entre si? Eles não se interagem. Porque essa ortogonalidade faz com que a projeção dessa grandeza sobre essa praticamente é nula. Então significa o quê? Que quando o θ for 90, toda a hipotenusa se transforma em quem? Em potência reativa, em cateto oposto. Então significa dizer o quê? Numa situação como essa, eu posso afirmar que a potência ativa é nula, não tem potência ativa e que todo volt-ampere se transformou em volt-ampere reativo. Claro, olha aqui, se a potência aparente é se a potência reativa é a potência aparente vezes seno de θ, o seno é unitário, então toda ramo, toda planta cujo fator de potência é nulo, que o θ vale 90 graus, ou seja, os volt-ampere se transformam na sua integridade em volt-ampere reativo. Tá legal? Então aí, um estudo tranquilo, sem confusão, sem dificuldade, com naturalidade de cada um dos ramos. O que fizemos? Destrinchamos o que cada ramo tem em forma de fator de potência, em forma de potência ativa, em forma de potência reativa, em forma de potência aparente. Verificamos o valor de θ de cada um dos ramos, tá certo? E buscamos encontrar a potência ativa para cada um dos ramos, a potência reativa para cada um dos ramos, em função de quem? Das suas respectivas potências aparentes e dos seus respectivos θs. Sabemos que para especificar uma fonte, além de tensão e de corrente, precisamos do valor da potência total que vai alimentar esse circuito como um todo. A pergunta que vem agora é, qual será então a potência aparente total dessa planta? E eu vou aqui aproveitar essa oportunidade e fazer um contra-exemplo. Apresentar para você situações muito perigosas que podem nos levar a equívocos assim muito sérios e olha, e muito mais frequentes do que você está podendo imaginar, tá? Às vezes me preocupa muito o que eu estou observando aí fora e cada vez com mais frequência, como eu acabei de colocar. Preste atenção. Não esqueçam que potência aparente, né, é vinculada a uma grandeza de perfil vetorial. Potência elétrica foi, é e sempre será tensão vezes corrente, não deixou de ser. Potência aparente é volt vezes ampere, é tensão vezes corrente, ok? Tá? Mas tendo um caráter vetorial, um ambiente vetorial, como é o ambiente da CEMIG, essa potência ela tem um ângulo. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Não sejam seduzidos pela facilidade, pela análise simplista de tentar achar a potência aparente dessa planta como um todo, somando, por exemplo, os 200 kVA do primeiro ramo, com os 150 kVA do segundo ramo, quer dizer, 350, com mais 100 kVA do terceiro ramo, são 450, com mais 80 kVA do quarto ramo, então 530 kVA seria a potência aparente dessa planta? Muito cuidado, não se soma grandezas vetoriais como se fossem grandezas escalares. Não caiam nessa situação e, repito, não sejam seduzidos pela simplificação exacerbada do exemplo. Então, tome muito cuidado. Aí você pergunta, como é que eu vou achar a potência aparente total dessa planta? Só tem uma forma natural e correta de você fazer isso. Você não pode somar potências aparentes como se fossem grandezas escalares, porque cada uma delas tem um ângulo diferente. Ó. Aqui eu tenho 200 kVA no ângulo de 36 graus, depois eu tenho 150 no ângulo de 31, ângulo menor, depois eu tenho 100 no ângulo de 0, depois tem de 80 no ângulo de 90. Como é que eu somo isso de maneira escalar? Então qual que é a solução correta? É por isso que eu abordei o exercício desse jeito. Para cada ramo eu calculei a potência ativa. O que chama a atenção da potência ativa, gente? Que ela sempre está ao longo do eixo de X, sempre está no plano horizontal, está sempre na mesma direção.
Enquanto potência aparente tem ângulos diferenciados, o que vai me inviabilizar uma soma escalar de apenas valores numéricos, para a potência ativa não, porque está todo mundo no eixo horizontal. Então, se eu tiver a potência ativa do ramo número 1, a potência ativa do ramo número 2, a potência ativa do ramo número 3, a potência ativa do ramo número 4, qual vai ser a potência ativa total da instalação? P1 mais P2 mais P3 mais P4. Aí sim, porque nas potências ativas, quando eu falo de watt, eu estou falando de grandeza da mesma direção. A mesma conversa vale para o reativo, porque toda a potência reativa está perpendicular à potência ativa, está ortogonal a ela, está em quadratura, faz parte do eixo de Y. Então, toda a potência reativa tem sempre a mesma direção. Então, daí calculamos o reativo do ramo 1, o reativo do ramo 2, o reativo do ramo 3, o reativo do ramo 4. Então, para você encontrar o reativo total dessa planta, o que você faz? Você vai somar Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4. Assim você acha a potência reativa total. E com os resultados da potência ativa total, PT, e da potência reativa total, QT, o que eu faço? Aí eu entro com dois catetos num triângulo de potência total. Se eu tenho o cateto total do ativo, se eu tenho o cateto total do reativo, como é que eu acho a potência aparente total e a hipotenusa total? Triângulo de Pitágoras. Tá? E assim eu acho a potência aparente resultante. E você vai perceber como o valor encontrado aqui será muito e significativamente diferente de uma soma simples e escalar das potências aparentes. Então, repito, eu insisto nisso, pessoal. Eu tenho visto coisas acontecendo aí fora que me preocupa demais. Tá? Potência aparente não se soma de maneira escalar, como se fossem números puros, números brutos, números absolutos. Potência aparente tem caráter vetorial, tem ângulos diferenciados. Então, por gentileza, pegue cada ramo pacientemente e tenha quantos ramos a planta tiver. Toda vez que você se permite um trabalho cuidadoso, um trabalho sistemático, o resultado do exercício, ele se torna muito mais simples, muito mais tranquilo. Então, o que eu quero aqui? Eu quero achar não só a potência aparente total, como também o fator de potência resultante. Tá? Eu vou dizer uma coisa aqui que vai até me causar um certo arrepio. Vou dizer uma coisa aqui que olha só que é perigosa, tá? Mas aquela questão da sedução. Qual seria o fator de potência dessa planta? Eu até, como eu falei, vou falar isso aqui por desencargo de consciência e assim pedindo a Deus com todas as forças que eu tenho para evitar que você sequer se permita pensar nisso. Eu vou achar o fator de potência do primeiro ramo, 0,8, do segundo ramo, 0,85, do terceiro ramo, fator de potência unitária do quarto ramo, que é 0, eu vou somar e tirar a média aritmética? Por Cristo, não faça uma coisa dessa. Tá? Um ângulo diferente já indica que você não pode fazer isso. Então significa o quê? Para achar o fator de potência total da planta, qual que é o procedimento correto? De posse do triângulo de potência total, aí sim, eu entro, por exemplo, no conceito de cosseno e pego potência ativa total sobre hipotenusa total, que é a aparente total, e acho o novo fator de potência da planta como um todo. Tá legal? Por que eu estou falando dessas aberrações aqui? Porque eu tenho visto esse tipo de erro acontecer e olha, por incrível que pareça, não é só no ambiente acadêmico não, tá certo? Infelizmente em ambientes extra-universidade, o que causa realmente uma preocupação tremenda. Tá ok? Então, eu vou apagar a lousa para gerar espaço físico para a gente, porque você, já temos essas informações calculadas, como eu disse há pouco, já fiz esse trabalho anteriormente com vocês, tá certo? Esses cálculos para facilitar e dar um pouco mais de agilidade ao nosso vídeo, tá? Então, feita essa análise, passo a passo, tendo os valores de P1, de P2, de P3 e de P4, vou achar a potência ativa total. Tendo os valores de Q1, Q2, Q3 e Q4, a potência reativa total, somando cada um deles, e aí, com o triângulo de Pitágoras, eu vou achar a potência aparente total dessa planta. Perfeito? Então, apenas então somente para gerar espaço físico nessa nossa lousa, eu vou apagar essa conta inicial. Ela foi importante sim, ela nos deu esse tipo de respaldo, nos deu essa informação, tá? Para que, com os dados de potência ativa total, que somamos de fato de forma escalar, porque todas as potências ativas estão no plano horizontal, tá? Com a potência reativa total, encontraremos a potência aparente efetiva da planta. Então, qual vai ser minha potência ativa total? A potência ativa do ramo 1, mais a potência ativa do ramo 2, mais a potência ativa do ramo 3, mais a potência ativa do ramo 4. Simples assim, gente. Simples assim. Então, vamos lá? 160 kW mais 127,5 kW mais
100 kW mais 0, que foi a potência ativa do quarto ramo. Vou encontrar uma potência reativa de 387,5 kW. Essa é a potência ativa total dessa planta, tá? Raciocínio idêntico. Qual que é a potência reativa total? É a potência reativa do ramo número 1, mais a reativa do ramo 2, mais a reativa do ramo número 3, mais a reativa do ramo número 4. Ou seja, estão falando de 120 kVAR, mais 79,02 kVAR, mais 0, que o reativo do ramo 3 é 0, mais 80 kVAR, que foi a potência reativa do ramo número 4. Vamos chegar a uma potência de 279,02 kVAR. Ok. Por que eu somei de novo, insistentemente? Por que eu somei ativo e reativo de maneira escalar? Porque os ativos estão todos na mesma direção, eixo horizontal, eixo de X. Os reativos também na mesma direção, eixo vertical, eixo de Y. Isso facilita o processo, tá? Agora sim, diante de uma potência ativa total e de uma potência reativa total, podemos encontrar a potência aparente total como, ora, Teorema de Pitágoras. Então, quem será essa nossa potência aparente total, se não a potência ativa total ao quadrado, mais a reativa total ao quadrado, a raiz quadrada disso? Afinal de contas, toda a hipotenusa é a soma do quadrado dos catetos, raiz quadrada desse valor. Então, teremos aqui, 387,05 ao quadrado, mais 279,02 ao quadrado, raiz quadrada disso, que vai nos levar a uma potência aparente total de, olha a diferença, 477,5 kVA, e não aqueles 530 que foi uma soma bruta e linear das potências ativas anteriormente. É só somar 200 com 150, com 100, com 80. Não vai ser dessa maneira que nós vamos encontrar essa potência aparente. Essa é a potência aparente total. Observe, bem menor daquela calculada anteriormente. E olha, a diferença ela tende a ser cada vez maior quanto maior a potência da planta instalada como um todo. Então, muito cuidado com isso. Os erros são, assim, alarmantes se a gente comete um equívoco dessa natureza, tá? Outra coisa importante, olha quem está aqui, o ângulo de fator de potência total da planta, tá? Nem pense em fazer média aritmética de ângulo aqui de fator de potência de ramos. Nem pense. Como é que eu vou achar o fator de potência total? Simples, no conceito de cosseno, o que eu faço? Cateto adjacente, que é a potência ativa total, sobre a hipotenusa, que é a potência aparente total, ou seja, 387,5, que é a nossa potência ativa total. Encontramos pela somatória dos ativos, o que é perfeitamente plausível, sobre quem? 477,5. Ou seja, com duas casas decimais, um fator de potência de 0,81. Tá? Se você fizer uma média aritmética, vai encontrar um valor bem diferente disso. O que significa um θ de quanto? Um θ de total de 35,9 graus, aproximadamente 36 graus. Perfeito? Então tá aí. Essa é a potência aparente total dessa planta com seu respectivo fator de potência. Se formos às compras para especificar um transformador, assim a grosso modo, tá? De maneira bem abrangente, sem pensar em motores partindo, sem pensar em corrente de partido de motor que causam transiente, de maneira assim um tanto quanto linear, qual seria o gerador que eu especificaria para vocês? Ora, pegando os catálogos dos fornecedores WEG, Siemens, Toshiba, por exemplo, tá? O que eu faria? Pegaria lá um catálogo que tem tensão de 440 volts, 60 Hz, muito pouco provavelmente vão encontrar um gerador com essa potência, talvez na casa de 450 kVA, mas não seria adequado, está abaixo. Então, qual que seria o próximo, quem sabe 500? Por isso, então, um transformador de 500 kVA, tá? Com 440 volts, 60 Hz. Então, está aí o nosso cálculo, tá certo, de potência aparente para esse transformador. Aproveitando, já que estão falando dele, dá para você ter uma ideia de qual seria a corrente que essa máquina iria fornecer do lado da carga? Ora, nós sabemos que num transformador que trabalha com potência aparente, especificado em potência aparente, eu posso afirmar que a potência dele é a tensão vezes a corrente. Então, se eu quero encontrar a corrente que esse transformador vai ter que demandar para a carga, seria quem? A sua potência, em função de quem? Naturalmente da tensão que a planta apresenta, 440 volts. Então, fazendo essa continha, 477,5 kVA sobre 440 volts, nós vamos encontrar uma corrente de aproximadamente, passar um dado bem redondo para vocês, de 1085,23 amperes. Tá? A pergunta é, qual o fator de
Desculpem. Qual o fator de potência da corrente? Adivinhe, né? O 0,85. Afinal de contas, quem vai definir completamente a corrente que esse transformador vai utilizar ou vai drenar é sem dúvida a característica da carga que alimenta o equipamento. Combinado? Então está aí, né? Quer dizer, fosse um estudo de caso muito convencional e muito, digamos assim, específico, eu diria que a coisa está pronta. Então, para alimentar essa planta, para alimentar esse consumidor, um transformador de 500 kVA, tá? Que vai demandar uma corrente, inclusive, teoricamente, até um pouco acima desse 1,85, porque teria capacidade de fornecer isso, mas muito bem especificado, essa gordurinha importante, uma sobrepotência, uma sobrecarga, algo dessa natureza é muito bem especificado. Porém, acho que seria muito interessante a gente explorar um pouco esse exemplo. Como? Chegamos na corrente do transformador em função de quem? Da potência total que a planta vai utilizar, que está aqui, e da própria tensão. Ô Marcos, mas existe outra maneira de fazer isso? Com certeza existe. Qual? Olha bem, nós sabemos que a corrente total, que aqui aliás é a que nós acabamos de calcular, pela lei de Kirchhoff dos nós, ela vale quem? A soma da corrente 1, mais a corrente 2, mais a corrente 3, mais a corrente 4. Será que a gente não poderia aproveitar essa oportunidade de calcular I1, I2, I3 e I4 separadamente, depois propor uma somatória para ver o que vai acontecer? Seria muito interessante, tá? É aquela história, verifique se está ok, tá? Se você tem essa oportunidade, tente testar o seu exercício, você não vai perder tempo, ao contrário, você vai ter muito mais segurança na sua resposta, é sempre outra maneira de você resolver a questão, certifique-se do valor que você encontrou. Ora, por que não fazê-lo? Então vamos em frente, tá? Eu também já andei calculando isso aqui para adiantar um pouquinho os nossos trabalhos, então olha só, mais uma vez me permitam apagar essa conta feita, porque já temos a potência aparente do transformador, já temos o fator de potência total da planta, aliás, já calculamos a priori qual seria a corrente total, só para relembrar, 1085,83 amperes. Então, olha o que eu vou fazer agora. Eu vou verificar se realmente eu estou com a planta sob domínio, se a situação está realmente sob controle, tá? Se a planta está de fato totalmente decodificada. Olha o que eu vou propor para vocês. Eu vou calcular o valor da corrente no ramo número 1, só no ramo número 1, e ver o que acontece. Como é que eu faço isso? Ora, ramo número 1, ou melhor, corrente I1. Como é que eu faço isso? Ora, estabilidade, potência, tensão vezes corrente. Tá? Então, quem seria essa corrente I1? A potência que o ramo 1 demanda sobre a tensão que eu jogo no ramo número 1. Como eu estou com uma associação em paralelo, a tensão é igual para todos os ramos, 440 volts, que vai ser a tensão do transformador, a tensão da fonte. Tá? Então, para achar essa corrente, o que eu pego? Os 200 kVA, que é, naturalmente, a potência do ramo 1, e divido por 440 volts. Fazendo essa continha, então, olha só isso aqui, uma corrente de 454,55 amperes. Só que essa corrente, gente, vem de quem? De um ambiente vetorial, de um ambiente alternado, é um vetor corrente, tá certo? Então significa o quê? Olha o que eu vou ilustrar para vocês aqui, que eu estou com essa corrente numa posição, digamos, aleatória qualquer, e percebe que não é tão aleatória assim, porque essa corrente estará fazendo com o eixo horizontal, olha os eixos cartesianos aqui que nós sempre sugerimos a você para traçar, para aprender a decompor essa corrente, com o eixo horizontal, um ângulo de, ora, qual é mesmo o fator de potência do ramo 1? 0,8. Esse fator de potência implicou para nós um ângulo de quantos graus? Voltando aqui, ó, está disponível no quadro passado, um ângulo de 36,87 graus. Pronto. Essa é a situação da corrente 1, tá? O que vocês acham que eu vou fazer, pessoal? Como toda boa corrente, como todo bom vetor, pode, deve, e é muito interessante que seja decomposto nas suas componentes retangulares. Por exemplo, se eu pegar a corrente 1 e projetar ao longo do eixo X, eu vou achar uma componente de corrente I1X. A mesma coisa se eu projetar ao longo do eixo Y, vou encontrar uma componente de corrente I1Y. Pergunto eu, quanto vai ficar valendo a corrente I1X? Ora, não é um cateto adjacente a θ? Não está aqui ao lado dela, então seria quem? Seria a corrente I1 vezes o cosseno de θ1, ou seja, 454,55 amperes vezes cosseno de θ1, que é 0,8. Resultado, essa corrente vai ser um valor de exatos 363
2,64 amperes, tá certo? E você inclusive pode controlar e certificar essas contas fazendo suas próprias multiplicações na sua calculadora para acompanhar isso aqui. De repente até tem um valor equivocado. Essa chance existe? Existe sim, claro. Tá? Quem seria a corrente I1Y? A componente vertical da corrente 1. I1 vezes o seno de θ1, ou seja, 454,55 amperes vezes 0,6, que é o seno dos, de 36 a 87. Fazendo essa continha, uma corrente exatamente de 272,73 amperes. Então tá aí. A corrente 1 está decomposta na sua componente horizontal e na sua componente vertical. Eu penso que sem dificuldade alguma, percebe? Com extrema tranquilidade. O que você acha que eu vou fazer agora? Fazer o mesmo procedimento, a mesma decomposição para a corrente 2, se você me permitir. Então, sempre pensando em gerar espaço nesse quadro, tá? Quem seria a nossa corrente 2, então? Ela aqui, ó, corrente 2. Qual seria o seu valor? Seria a potência igual a quem? Tensão corrente, sempre, exatamente igual a quem? Quem vai ser minha corrente 2? Se não, a potência do ramo 2 em função da tensão. Como a tensão é a mesma, circuito em paralelo, cadê a potência do ramo 2? 150 kVA sobre 440 volts. O que vai me dar uma corrente de exatamente 390,9 amperes. Esse é o valor da corrente 2, tá certo? Pessoal, o que vocês acham que eu vou fazer? Usando o mesmo diagrama, o nosso 2 está aqui, só que o ângulo que esse 2 está fazendo com o eixo horizontal não é mais de 36, Voltando aqui, porque o fator de potência foi calculado no ramo anterior, um ângulo de 31,79 graus. Mesmo porque o θ agora é 0,85, não mais 0,80, tá? Então o ângulo está um pouquinho menor. Então o que eu vou fazer? Vou projetar o I2, achar a componente I2x ao longo do eixo horizontal e achar a componente I2y, evidente, tá? Então, quem seria minha corrente I2x? Minha componente I2x dessa corrente 2 vai ser a corrente 2 vezes o cosseno de θ2, ou seja, 390,9 amperes vezes o 0,85, que é esse cosseno. Vai me dar um valor de exatos 340,9 amperes, tá? Perdão, desculpem. 289,77 amperes. 340 é o I2 que eu não estou, tá lá, tá? 390, tá lá, ok? Combinado? Perfeito, pessoal? Tá? Aliás, perdão, acho que essa conta que eu fiz aqui está equivocada. Não é 390, é o tal 340 que eu falei aqui há pouco, tá? Então, refazendo essa continha aqui, verifique com a calculadora, é 340 e não 390, como eu havia dito. Então, 340 vezes 0,85, 279,77, tá bom? Para a corrente 2, a componente I2y será o I2 vezes o seno de θ2, 340,9 amperes vezes o seno de 31,79, tá? Fazendo essa continha aí, tem que olhar com atenção, não errar de novo, 179,59 amperes. Então tá aí. A corrente 2 toda decodificada, como fizemos para a corrente 1. Calculamos a corrente 1 através dessa relação, 390 e 40,9, a corrente total, só que ela tem um certo ângulo com o eixo X. O que fizemos? Fizemos também a decomposição na projeção horizontal de 2 e na projeção vertical de 2. Você está até a se perguntar, por que essa decomposição da corrente? Primeiro que um vetor. Todo e qualquer vetor pode ser decomposto em componentes horizontais e verticais. E ao decompor, se eu tiver só grandezas na horizontal, eu posso fazer uma soma escalar dessas grandezas. Se eu tiver grandezas só na vertical, a mesma coisa. Adivinha? Porque eu quero saber a corrente total. Eu não vou pegar o I1, 454 com ângulo de 36 e somar com o I2, 340 com ângulo de 31, de maneira escalar, os ângulos são diferentes. Então, aquela mesma preocupação que tivemos com potência aparente e não somá-las de maneira escalar, a mesma coisa com as correntes totais. Então, muita atenção para isso, tá? Muita atenção para isso. Pode dar um pouquinho de trabalho, mas é mais seguro.
e dá muito mais eficiência ao cálculo, tá certo? Então, o que falta fazer? O mesmo tipo de análise com a corrente I4, I3 e com a corrente I4. Então, como vocês estão vendo, eu preciso de espaço físico, já temos isso calculado aqui, armazenado. Vou apagar essa primeira decomposição das duas correntes, da corrente I2 e da corrente I1, e vou fazer o mesmo procedimento para as correntes do ramo 3 e do ramo 4. Então vamos lá? Pois muito bem. A corrente I3, qual seria o seu valor? I3, com certeza, potência sempre V vezes I. Seria quem? A potência aparente do ramo 3 pela tensão do ramo 3. Tá? Como a tensão é sempre a mesma, uma vez que se trata de circuito sem paralelo, tá? Qual que é a potência do ramo 3? Tá ela aqui, ó, 100 kVA sobre 440 volts, que vai nos dar uma corrente de 227,27 amperes. Esse é o valor da corrente I3, tá? E não I1. Esse é o valor da corrente I3. Aqui tem uma coisa interessante. Acontece que o θ dessa corrente é zero. Por quê? Porque o fator de potência é unitário. Ora, se o fator de potência é o cosseno do ângulo, que tipo de ângulo me dá o cosseno igual a 1? O ângulo de 0 grau. Então, que coisa interessante. Quente é a nossa corrente I3, olha ela aqui, ó. O θ é zero. Como é que eu represento o θ zero? Eu lanço aqui o eixo vertical, que é o eixo de Y, e lanço aqui o eixo horizontal, que é o eixo de X. O que eu vejo? Que uma corrente cujo... Atenção para isso, tá? Atenção para isso. O que eu vejo? Que uma corrente cujo fator de potência é unitário, onde θ é igual a zero, significa o quê? Que ela só tem projeção ao longo de X, não tem projeção ao longo de Y. Então significa o quê? E nessa situação, como nós já vimos visto que toda a potência aparente vira potência ativa, cadê a componente I3x? Ela é exatamente 227,27 amperes. Por quê? A componente 3 está paralela ao eixo X. Cadê a componente I3x? Está aqui, ó, completamente alinhada a ela. Tá? Agora, e a minha componente I3y? Ó, se ela está alinhada ao plano horizontal, ela está perpendicular ao eixo de Y. Como você sabe, eixos perpendiculares não se interagem entre si. Resultado, a componente vertical da corrente 3 é zero. Tá? Muita atenção com relação a isso, mas muita atenção mesmo. Eu vou mudar a cor do pincel para fazer o I4, para gerar espaço no meu quadro. Quer ver? Então, quem seria o meu I4? Eu vou pegar a potência, que é a tensão vezes corrente, naturalmente. Então, a minha corrente 4 será quem? Será a potência aparente 4 sobre a tensão 4. Mas quem é a potência aparente 4? 80 kVA sobre 440 volts. Isso vai me dar uma corrente de exatos 181,82 amperes. Tá legal? Acontece que, se o fator de potência é zero, a pergunta é clara. Qual o ângulo cujo cosseno é zero? 90. Então, meu θ agora é 90 graus. Então, atenção. Na hora que eu vou propor essa corrente 4 no meu diagrama de vetores, olha só, cadê a corrente 4? Olha ela aqui, ó. Ela tem um θ agora de 90 graus. Se ela tem um θ de 90 graus, está onde? Está alinhada com o eixo Y, com o eixo vertical. Não tem projeção alguma sobre o eixo horizontal. Então, quando eu tento encontrar a componente IY4, ela coincide completamente com a corrente 4. Então, significa o quê? Que para a componente 4, olha só, o IX4 é igual a zero. Não tem projeção ao longo do eixo X, porque ela está perpendicular, ao passo que a minha componente IY4, essa sim representa os totais 181,82 amperes. Legal? Muita atenção para isso. Né? Em ramos cujo fator de potência é nulo, nós não temos projeção de corrente no plano horizontal, só no plano vertical. E agora, pessoal, como é que eu acho de fato a corrente total? Eu não posso ficar somando I1, I2, I3 e I4 de maneira escalar, como aconteceu, né? Como poderia ter acontecido com a potência aparente. O mesmo cuidado, o mesmo detalhamento, o mesmo caráter de abordar o exercício de forma correta fizemos aqui. Então, eu vou achar uma corrente total ao longo de X, porque, ora, ao longo de X, todas as correntes estão no mesmo plano, ou melhor, no mesmo eixo. Pode somar, fazer uma soma escalar. Vou encontrar a corrente Y total pela mesma razão, ao longo de Y, todas as correntes do mesmo eixo, e com as duas correntes, X e Y totais, eu acho a corrente resultante, Pitágoras mais uma vez. Então, quem será a minha corrente IX total? Com certeza, IX1 mais IX2 mais IX3 mais IX4. Perfeito. Qual é o valor de IX1 mesmo? Vamos lá? Só para mostrar,
é 454,455, tá? Eu fiz essa conta também para adiantar para a gente, tá? Olha lá, 454 corrente total. A corrente X1 deu 363,464, é só conferir, mais X2, 287,77, mais X3, 227,27, mais X4, que é zero. Né? Então, qual vai ser o valor da corrente total ao longo do eixo de X? Vai ser de 880,68 amperes. Por favor, sinta-se à vontade para fazer essas continhas aí, para aferir esses resultados, tá? Então, meu Ix total, vou colocar aqui do lado para gerar espaço, 880,68 amperes. Esse é o nosso X total, tá bom? Pela mesma razão, eu vou encontrar um Y total. Quem será o meu Y total? IY1 mais IY2 mais IY3 mais IY4, evidentemente, tá? As projeções. Valor de Y1, vamos lá, 272,73 mais IY2, 179,59 mais Y3, 0, não tem componente vertical no terceiro ramo, mais 181,82, que é a componente Y4. Resultado, aí a componente Y total vai ser igual a exatos 634,14 amperes, tá? Então tá aqui a componente horizontal da corrente total e a componente vertical da corrente total. Pois muito bem, o que fazer para encontrar a corrente total? Adivinha, tá? Se me permitirem, agora eu vou fazer essa colocação aqui nesse espaço, né? Porque tudo que nós vamos fazer sobre os ramos de potência já fizemos. Então olha só isso aqui. Como é que eu vou encontrar a corrente total dessa malha? Eu tenho a corrente X total aqui, a somatória das componentes ao longo do eixo horizontal, tem a componente vertical aqui, e Y total. Cadê minha corrente total? Aqui, que tal? A nossa hipotenusa. Então, quem vai ser a corrente total dessa malha? Ix total ao quadrado mais IY total ao quadrado, raiz quadrada disso. Ou seja, 880,68 ao quadrado mais 634,14 ao quadrado, raiz quadrada. Fazendo essa continha aí, tomara que vocês façam, adivinha o que eu vou encontrar? 1085,23 amperes. O que bate exatamente com a corrente calculada a partir da potência total e do transformador. Não vá perder uma chance dessa. Você pode decodificar o exercício, explorar o exercício e ter as mais diversas análises assertivas sobre isso. Por exemplo, você poderia inclusive encontrar no triângulo de corrente o fator de potência total. Poderia, evidentemente, do conceito de cosseno. Como é que eu acho esse fator de potência aí, gente? Do conceito de cosseno, quem seria o cosseno de θt? A componente horizontal total sobre a corrente total IT, ou seja, IXT 880,68 dividido por quem? Por 1085,23. Pronto, adivinha que você vai encontrar aqui? 0,81. E por gentileza, faça essas contas, por favor. Tá? Espero, pessoal, que tenha ajudado, tá? Tenha sido útil nesse estudo inicial de casos relativos à utilização da eletrotécnica nas mais diversas situações de plantas, todas elas em paralelo, né? Afinal de contas, residências, indústrias e comércio trabalham com essa configuração. Então, não esqueçam, estamos sempre de um ambiente vetorial, onde os tetas têm importância capital. Muito cuidado, repito o termo que eu usei, não sejam seduzidos por quem? Pela tendência de fazer soma de potência aparente, como se fosse grandeza escalar, e a mesma coisa somando as correntes totais, as correntes em cada ramo, para achar a corrente total, como se fossem correntes escalares. Decomponha, acha o ativo, acha o reativo, soma todos os ativos, todos os reativos, acha as correntes em X, em Y, some, aí você vai fazer a coisa com muito mais tranquilidade. Ok? Tomara que tenha sido muito útil para vocês. Um grande abraço, saúde e paz para todos.